Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, estou aqui para mais um vídeo de análise de The Sopranos, hoje falando do quarto episódio da quarta temporada, The Weight, ou traduzindo, O Peso, por motivos óbvios esse episódio se chama assim. Episódio escrito pelo Terence Winter e dirigido pelo Jack Bender, que já dirigiu 2 episódios de The Sopranos até aqui. Ele dirigiu 2 episódios na terceira temporada e ele ainda vai dirigir mais um episódio na sexta temporada, sexta e última temporada de The Sopranos. Tô mais uma vez muito empolgado para falar sobre esse episódio aqui. Antes, um recado, tá? Eu não falei mais muito sobre isso, mas eu tô nos preparativos aí para fazer a primeira edição do Cineclube Sit Down, um cineclube exclusivo sobre filmes de máfia, filmes e séries do gênero gangster. Então a gente vai uma vez por mês se sentar, sit down, como se chamam as reuniões da máfia, né, se apropriando aqui do nome, para destrinchar uma grande obra. Eu vou analisar de uma forma ainda mais completa do que as análises que eu faço aqui e depois a gente vai conversar abertamente sobre ela. Esses encontros vão acontecer de forma online, mensalmente, e por enquanto eles são um benefício exclusivo dos membros do canal Henrique Massaro. É só clicar para virar membro aqui, são só R$ 4,99 por mês. É um preço que vai ser impraticável depois, mas quem virar membro nessa fase inicial terá eternamente acesso ao sit-down enquanto ele durar, e quem for entrar depois, aí realmente eu vou fazer um outro formato, vai ser um outro valor, porque eu realmente estou me dedicando muito e vou me dedicar ainda mais para que esse cineclube seja uma coisa fantástica de todos nós. Então, vire membro do canal e também tenha acesso ao clube exclusivo de The Sopranos no WhatsApp. Sem mais delongas, vamos falar sobre O Peso. Como eu disse, é um episódio que ele tem esse nome por motivos óbvios, porque é um episódio... Gente, é surreal isso. É um episódio inteiro que ele é causado, todos os acontecimentos dele, tudo que se desenrola é por conta de uma piada. Uma piada besta e mais ao mesmo tempo de mau gosto, gordofóbica, embora eu acho que esse termo não existia na época, que o Ralph Cifaretto faz com a Ginny Sacrimoni, a esposa do John Sacrimoni, que é o underboss lá de Nova York. Falou que eles removeram uma verruga de 40 quilos do traseiro dela. Quando essa piada foi feita, eu falei, prestem atenção, porque isso vai dar pano pra manga. O Paulie foi lá, contou pro John, o Paulie tá na cadeia insatisfeito, o John tá revoltado, e isso entrou na cabeça dele de uma forma surreal. E vai ser uma piada, é só uma piada e tal, mas que as consequências dela vão levar durante esse episódio, que obviamente tem spoilers aqui o vídeo, né? Vão levar quase muito perto da morte dois mafiosos muito importantes. O episódio já começa com o Johnny Sack num bar, conversando com o Joey Pips. Guardem esse nome, que também vai ser um cara que vai ter uma importância na série, vai ser um personagem que vai ter outros acontecimentos com ele. Eles estão falando no bar, bebendo, falando eles estão falando da Ginny Sack, que ela foi uma bailarina e tal. E ele vê no outro canto do bar o Donnie, que é um gurizão, assim, um cara jovem, que é da gangue do Ralph Cifaretto, de Nova Jersey. E ele ri provavelmente, ele provavelmente não escutou o que eles estavam falando, e ele provavelmente está rindo de uma outra coisa, rapidamente, com o cara que ele está conversando. E automaticamente o John acha que ele tá rindo da sua esposa. Tanto que ele sai do bar e espanca esse cara quase que até a morte, e ainda urina em cima do cara depois pra realmente humilhar e tal. Pelo simples fato, não sei se ele acredita de fato que o cara tá rindo dele, mas pela raiva de que ele tá do Ralph Cifaretto. Então, esse já é o início do episódio, né? Já dá pra entender um pouco do que tá por vir. Obviamente, o Tony, o cara é um cara que trabalha pro Ralph, que é um cara liderado pelo Tony. Obviamente o Tony vai tirar a satisfação dele, e o Johnny Sack, ele tenta convencer, e ele faz isso outras vezes no episódio, que a raiva dele é por conta ele acha que o Ralph tá roubando eles no negócio da esplanada, lá na distribuição de empregos, um negócio que já foi falado no episódio anterior. E até que ele não segura, ele fala, ele fez uma piada absurda com a minha esposa e diz que é piada. E aí a cara que o Tony faz, ela é impagável, assim, porque por um lado eu fico pensando, será que o Tony tá se segurando pra não rir de novo dessa piada? Ele já riu dela muito uma vez quando foi feita pelo Ralph.
Mas ao mesmo tempo eu acho que dá um nó na cabeça dele, tipo assim, quem que tá falando essas coisas? Eles descobriram recentemente que o Tony comprou um imóvel lá na região da Esplanada, imóvel esse que era do Júnior, e o Johnny descobriu isso por conta do Pauli também. Mas, tipo, como que ele sabe dessa piada que foi feita onde tinham lá umas 15 pessoas? Isso vai gerar suspeitas. Ele chega até a pensar, será que o Silvio contaria? Será que foi o Patsy? Será que foi? Eles ficam muito na dúvida. Isso dá um nó na cabeça dele. Mas a cara que ele faz é muito boa. E ele ainda mente, né? Cara dura pro Johnny Sack, tipo assim, não, essa é uma piada degradante, absurda. Eu te digo, ele jamais teria coragem se isso é verdade, ele jamais teria coragem de fazer essa piada na minha frente. Obviamente isso é uma mentira, né? Porque ele fez a piada na frente e o Tony riu da piada. O Johnny Sack, ele tá enlouquecido com isso. Tanto que ele fala não só pro Tony, como ele vai falar pro Carmine Lupertazzi, o chefe de Nova York, de quem ele é subchefe, né? O Carmine é o capo do Tutti Cap, basicamente, porque ao mesmo tempo que eles estão em pé de igualdade, eles são os chefes, ele e o Tony, Nova York é superior a Nova Jersey, né? Mas não é a mesma hierarquia, enfim, mas eles têm negócios juntos e existe um respeito ali com Nova York. É engraçado porque o Carmine ele tem uma reação muito parecida com a do Tony. Ele fica meio perplexo assim quando o Johnny conta da piada. E ele quer autorização para matar o Ralph Cifaretto por causa disso. E aí o Carmine diz pra ele, cara, posso multar, mas eu não vou mandar matar o cara por causa disso. E ao mesmo tempo tu fica pensando, tipo, ele tá sendo o cara racional da coisa. Mas não é muito bem isso. É mais porque o Ralph é um cara que tá gerando muito dinheiro por conta dos negócios da Esplanada. Ele é o cara que tá responsável por isso ali. E matá-lo seria rasgar dinheiro. Não é que ele acha que, tipo, matar é uma medida muito drástica. Talvez ele até pense, mas nesse episódio fica muito claro várias vezes que pra esses personagens, matar, tirar a vida de alguém é uma coisa frívola, assim, tipo, é descartável. Tanto que o próprio Carmine, mais tarde, vai ter uma decisão nesse sentido. Né? Falando em Ralph Cifaretto, ele volta de Miami e ele é recebido lá naquele lugar onde ele se encontra com o Vito e tal, os homens dele. E eles falam... um ponto importante, que é só uma curiosidade do episódio. Eles ficam falando sobre o término dele com a Janice. E o nível de loucura do Ralph. Olha o que ele fala. Ele fala, não, eu terminei com ela era muito louca. Sabe o que ela queria fazer comigo? Ela queria usar um dildo pra enfiar no meu bumbum e fazer o amar pelo bumbum, como eu disse no último vídeo aqui. Tá maluco, não sei o quê. Cara, sendo que era uma coisa que eles de fato faziam, né? E que ele tá usando como piada pra falar mal da Janice, sendo que era uma coisa que ele fazia. Enfim, ele é realmente um sociopata, né? O Tony chega logo depois, e o que o Ralph traz de presente pra ele? Um saco de laranjas de Miami. Laranjas, em qualquer obra cinematográfica relacionada à máfia, desde o Poderoso Chefão, tem um outro significado. Poderoso Chefão, laranja significa morte. Sempre uma laranja aparece, pode ter certeza que um personagem ou vai morrer ou vai tá muito perto disso. Caso vocês não saibam, estão sabendo agora. Um grande simbolismo de Poderoso Chefão e que aqui é mais uma vez referenciado em Sopranos. Só que aqui de uma forma, ele está nos dando um falso foreshadowing. Tipo, seria, pra gente talvez achar que o Ralph vai morrer. E de fato, a morte dele vai ser falada algumas vezes nesse episódio, mas a gente sabe que não vai acontecer. Enfim, ele dá essas laranjas pro Tony, eles falam sobre isso e o Ralph, mais uma vez, mentindo, diz: eu acabei de. Assim, antes de chegar, eu tava perguntando pros caras aqui como é que tá o Donnie e tal, vou lá visitar ele e tal. Mentira, tá nem aí pro cara que apanhou. Não tá nem aí. E aí eles ligam pro Johnny, o Sack, pra tentar uma reconciliação. Ele vai contra o que o Tony tá ouvindo na outra linha, né? E o Tony diz pra ele, não pede desculpa. E aí ele fala, não, tá, eu peço desculpas, posso pedir desculpas e tal. E o que é um erro, porque o Johnny diz, tu tá pedindo desculpa, então tu tá admitindo que tu fez a piada e tal. Parece tudo picuinha, mas é uma situação real que tá gerando um perigo de morte real mesmo pra esse cara, enfim. Tanto que vai haver uma reunião dos chefes, né? Dos chefes e dos subchefes. O Tony e Silvio Dante vão se encontrar com Carmine e Johnny Sack. E no telefone eles vão colocar o Júnior, que não pode sair de casa, eu acho, né? Por conta da questão judicial dele, que é ainda
o naming boss da família de Mel ali. O Tony é o acting boss, mas na nomenclatura ali, na hierarquia ainda é o Júnior, ainda que seja de fachada, ele precisa ser participado desse tipo de decisão. E aí acontece uma cena muito inusitada e engraçada, que é eles conversando, né, pelo Viva Voz, o Júnior comendo azeitonas o tempo inteiro, sempre sem saber quem tá falando e meio que interrompendo e perguntando coisas, o que simboliza muito a confusão onde eles se meteram, né? Tipo, aquilo tudo, nada daquilo faz muito sentido. Eles falam sobre e tal, e o Johnny Sack não aguenta mais e levanta e vaza no meio da reunião. O que acontece depois é o seguinte: o Carmine, que a gente sabe que o Johnny Sack é o homem da maior confiança dele, né? O Carmine liga pro Tony e fala: ó, eu tô tentando convencer o John que é besteira isso, dele querer matar o Ralph, mas eu acho que eu não vou conseguir convencer. Algo tem que ser feito. E dá a entender, deixar muito claro, apesar de não dizer, que tá autorizando o Tony lá e eliminar o Johnny Sack. Isso é, muito louco, né? Tipo, por isso que eu disse que antes, ele parecia que ele estava dizendo que não podemos. É absurdo cogitar a morte de alguém por algo assim, mas ele está cogitando. Do próprio Johnny Sack. Por quê? Porque agora ameaça o dinheiro. Se ele matar o Ralph, isso pode ser prejudicial para a família em termos financeiros. E ele meio que autoriza não, ele pede pro Tony fazer isso, né? E aí o Tony, ele conversa com quem sobre isso? Ele conversa com o Júnior, que diz pra ele, porque seguidamente o John vai pra Boston visitar o pai dele e tal. Ele diz, já que ele vai pra Boston, pode ser feito lá, e eu iria no Lou DiMaggio, que é um cara que nos anos... E aí, assim, um cara que nos anos 50, 60 era um principal hitman, o principal assassino da região ali, matava era um mercenário e tal, e era muito bom no que fazia e tal. E eles chamavam o cara de Lou DiMaggio, na verdade DiMaggio não era o sobrenome dele, por conta do Joe DiMaggio. Eles apelidaram, que é um jogador de beisebol, né? Apelidaram porque a gangue do Lou DiMaggio se negava a vender heroína, e todo mundo tava ficando rico e eles não, ou se negavam, não queriam, enfim. Todo mundo ficando rico e não, eles acabaram. E aí eles acabaram. Acabou que um dos homens dele, chamado Lenny, foi preso porque há anos estava vendendo heroína, sem que ele soubesse. E aí dedurou eles, o DiMaggio foi preso, enfim, deu uma merda nesse sentido. E aí o DiMaggio matou o Lenny e a sua esposa com um taco de beisebol, né? Estilo clássico ali para assassinar alguém. E eles vão, aí é muito engraçado, porque eles vão, o Silvio e o Christopher, até a casa desse cara, que é meio deplorável, assim, tipo, quase uma cena de filme de terror, assim. Extremamente religiosos, mas um ar meio sombrio, assim. E tem uma curiosidade nessa cena, quando eles falam, eles dão 10 mil, que é a metade pra matar o John, ainda mostram, ele é esse cara da foto, o cara da esquerda, e na foto tá ele abraçado no Tony, né? Tipo, amigos. Mais um sinal de quão descartáveis são as pessoas. Mas a curiosidade não é essa. A curiosidade é que nessa cena eles falam, os caras contam uma história ali da gangue do Lou DiMaggio, que uma vez, anos atrás, eles mataram um cara chamado Tommy Neri. E o assassino, o cara que fez esse assassinato, que é um cara que se chama Frank, que tá ali, ele é vivido por um ator chamado Richard Bright, que interpretou o Al Neri, mesmo sobrenome, Al Neri, que era o guarda-costas lá do Michael em O Poderoso Chefão. Então é mais uma referência ao Poderoso Chefão, sutil, mas muito bem feita. O que vai impedir que esses caras sejam mortos? O Johnny Sack vai mudar de ideia, porque assim como o Carmine achava, o Johnny Sack vai agir pelas costas dele, tá obcecado pela ideia de matar o Ralph e vai encomendar a morte dele, que foi pra Miami de novo, né? Ele muda de ideia quando ele acaba vendo dentro de casa a Jeannie escondida na garagem comendo um monte de chocolate. E eles têm uma conversa aberta. É curioso isso, porque ele realmente ama muito a mulher dele, né? E proteger a honra dela é uma coisa muito importante pra ele. E ele não é um cara que se incomoda com o fato dela ser gorda. Ele ama muito ela do jeito que ela é e exige que ela seja respeitada assim. Só que ele sabe que ela sofre com isso, ele sabe que as pessoas podem falar e tal. E eu acho que essa ideia das pessoas falarem mal dela é insuportável pra ele. Mas quando ele vê que ela não tá de fato fazendo dieta, que ela tá ali
viciada em doce, comendo escondido e tal. Eu acho que ele meio que, tipo... É difícil saber o que passa pela cabeça dele, mas eu acho que ele meio que assim... Cara, isso é digamos assim, um erro dela, uma característica dela e tal. As pessoas vão falar, eu não sei bem o que passa pela cabeça dele. Mas é nesse momento que ele muda de ideia, assim, que eles se abrem um pro outro e tal, e ele fala, eu te amo do jeito que tu é e tal, e talvez ele descarte. E aí o Ralph chega muito perto de ser morto lá em Miami, ele tá no elevador, uma cena que eleva a atenção em todo momento, a gente tem muita certeza que algo vai acontecer ali, mas ele liga pro cara cancelando o assassinato. E aí ele vai até o Tony e pede desculpas, né? Diz pra ele... vamos, desculpa, tal, vou falar com o Ralph, tá tudo certo e tal. Mas a gente tem que... Vamos parar com essas piadas, porque elas são dolorosas e destrutivas. E aí o Tony diz, eu concordo, tipo... Porque ele sabe o que o John não sabe, né? Tipo, o John esteve muito perto de morrer por conta dessa mesma piada com a qual ele se incomodou tanto. E aí, de fato, ele para de correr perigo e o John Sacrimoni vai continuar sendo um personagem de The Sopranos. Tem outras coisas acontecem nesse episódio, mas tem só um outro arco que eu acho que é interessante de falar aqui. A Carmela, ela tá... A obsessão dela, a fé, sei lá, o encantamento dela com o Fury tá crescendo muito. O fato que ele vai ficar de fato em Nova Jersey deixa ela muito feliz. Ele tem uma festinha na casa dele e ele chama ela para dançar ao som de uma música italiana. E ela tá deslumbrada com ele. E aí no fim do episódio tem uma cena que ela meio que une essas duas coisas, que é o Tony chega em casa e ele leva para ela flores e um vestido preto, um vestido tipo bem justinho e tal, que ela mesmo olha e diz, que tamanho é esse? Ele diz, não sei, tipo assim, não importa o tamanho. E ela fala, será que vai servir? Ele, experimenta. E ele fica olhando para ela encantado. Talvez num momento dele de valorizar a esposa, num raro momento dele de valorizar a esposa, muito por conta das características estéticas dela. Acho que ele fica pensando que talvez assim, esse vestido nunca caberia na Ginny Sack, mas pô, em casa eu tenho uma mulher, né, magra e tal, bonita, e nela vai servir. De fato serve, ela fica muito bem no vestido e tal, e eles começam a ter uma relação ali. Antes disso, tem mais uma camadinha nisso, assim, que é interessante. O vestido esse preto é da Saks, da Fifth Avenue, uma loja de fato existe, né? Uma marca de roupa. E Saks, eu acho que é um trocadilho com o próprio sobrenome da Ginny Sack, Ginny Sacrimoni. Eles abreviam o Sacrimoni para Sack, né? Então ainda tem tudo isso, assim, né? Tipo, essa relação de elementos, assim. E como eu falei que linkava ainda mais com o arco da Carmela, é que quando eles estão começando a relação ali, tá tocando muito alto uma música e que vem do quarto da Meadow, e ela diz, não consigo com essa música, e vai lá e pede pra Meadow parar de baixar o som. A música que tá tocando é a mesma música, se não me engano, é a mesma música que ela tava dançando com o Fury na casa dele, né, com aquela música italiana. Ela manda parar a música e tal, pra ela poder se concentrar ali, a música para, eles continuam a relação, só que na cabeça dela a música segue tocando enquanto ela olha pro teto, provavelmente imaginando, não com o seu marido, mas com um dos seus homens ali, né, esse encantamento dela chegou talvez aqui no momento mais no auge. Então é um link interessante nessa cena final. Gente, era isso que eu tinha para dizer. Esse foi meu comentário sobre o quarto episódio da quarta temporada de The Sopranos. Um detalhe importante, esse episódio marca a metade da série. A gente chegou nesse momento na metade do seriado. Falta exatamente o mesmo número de episódios que teve até aqui para que a série acabe. Então chegamos na metade também das nossas análises, que pelas minhas contas ainda vão demorar um tempinho para acabar, considerando que a gente faz, às vezes, nem sempre, uma vez por semana. Beleza? Era isso que eu tinha para dizer. Até o próximo vídeo e tchau! Things ain't been the same since the blues walked into town, but you